importante quanto a nutrição física, a nutrição afetiva, que é essencial e fenomenal. Nesse meu curso eu falo muito disso, eu tenho um módulo específico para falar da nutrição afetiva. A gente sabe que os estímulos que a gente dá, o que a gente fala para a criança, os sons que ela ouve, as músicas, os estímulos audiovisuais, tudo isso influencia a formação do cérebro e o desenvolvimento desse ser humano tão precioso que a gente tem nas nossas mãos. Por exemplo, Thaís, em casa, né, de manhã, a gente geralmente dá uma frutinha, né, pra Aimee e pro Bento. Eles tomam mamadeira, né, sempre. Mamadeira. Aí depois come fruta. Come uma frutinha. Aí, geralmente, ovo mexido, eu insisto pra Aimee comer. E o Bento começou a comer faz alguns dias, né, comecei a dar pra ele. E o Bento com um pãozinho italiano. Quando tem, né? Não tem muito pão, mas ou aquela bolachinha de arroz que te dá bastante. Isso a gente dá. E o que mais? Isso. Aí às vezes um Danone, às vezes para nisso, né? Mas é por aí. O que você... e leite com café com mel, que ela adora. Tá. O que você mexeria, por exemplo? Tudo! Tudo não. O ovinho tá maravilhoso, a frutinha tá boa também ali. É importante que a criança consuma a fruta também com uma fibra junto. Então, quando der pra dar essa fruta, colocar algumas sementinhas de linhaça, uma aveia, uma chia. Isso é muito bom. Ela não come de manhã, mas ela adora castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa. As castanhas, as oleaginosas para as crianças muito boas. Junto, além dessas castanhas, semente de girassol, semente de abóbora, são coisas, até semente de girassol e abóbora são super baratas, altamente nutritivas e muito bom para a criança. E também fornecem gorduras boas. Isso é uma das coisas que eu sugiro para os pais mandarem de lanchinho também para as crianças. Um mix de castanhas para as comerem. Assim como mini vegetais, mini cenourinha, tomatinho, cereja, tudo isso. Um lanche maravilhoso, super barato e tudo que a criança precisa é nutritivo. Ovinho de codorna é uma coisa super boa. O que eu trocaria? Esse pãozinho, mesmo que às vezes só um pouquinho ou não, um pão italiano, a criança não precisa desse tipo de carboidrato refinado. Isso não é bom. Então troca uma mandioca cozida, um pedaço de batata doce, uma mandioquinha, mesmo um brócolis. Precisa ser feito no dia ou pode ser uma que fez ontem? Pode fazer, pega, às vezes eu falo para os nossos pacientes, olha, praticidade a gente tem que ter hoje em dia também. Domingo, às vezes pega um domingo, ou já cozinha um monte de ovinho de codorna, deixa cozido, cozinha um monte de abóbora, de mandioquinha, deixa na geladeira já cozido, descascado, você pega um dia e só vai ali cortando os pedacinhos. A própria fruta, às vezes, já funciona como carboidrato. Se você der uma fruta, não precisa dar uma raiz, por exemplo, não precisa dar um pão, não precisa dar uma bolacha de arroz, que seria uma opção melhor do que o pão, já por não ter o glúten. O glúten para a criança é uma proteína que vem do trigo e que tem todos os nossos tipos de pães que vêm de farinha normal, farinha de trigo, e que influencia em todas as conexões nervosas. Então isso atrapalha o desenvolvimento da criança. Até os 7 anos de idade as crianças não deveriam ter contato frequente com glúten. Esporadicamente, teve uma festinha, comeu um bolo, comeu um doce, uma coisa, ok. No dia a dia da semana, não. Hoje a gente sabe que doenças como autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são 100% relacionados com glúten e com o leite. Então consumir, dar um pouquinho de leite de vaca, que é o que tem. Leite de búfala, de cabra são opções melhores. Leites vegetais, leite de aveia, leite de arroz, leite de amêndoas, também são outras boas opções. Melhor do que leite de vaca? Qualquer leite é melhor que o leite de vaca. Jura? Para crianças e para adultos. Por que os pediatras, então, ainda insistem que a gente dê, inclusive, o leite em pó, que teoricamente ele é mais próximo do leite materno, só que ele é absolutamente processado. Completamente diferente do leite materno. Infelizmente, esse é um dos casos em que a medicina ainda está muito desatualizada. Nos Estados Unidos e Europa já se fala em outro linguajar completamente diferente. A consciência que as pessoas já têm em relação ao leite de vaca para a nossa saúde, que é extremamente maléfico, já é outra. Aqui, infelizmente, ainda por não terem chegado todos esses estudos e tudo mais, ainda tem isso. Inclusive, aqui os pediatras acabam, infelizmente, aconselhando o leite de vaca para a questão do cálcio. O corpo humano não consegue absorver o cálcio do leite de vaca. A gente sabe que menos de 32% do cálcio que existe no leite de vaca é biodisponível para nós. Mas a principal fonte de cálcio, tanto para crianças quanto adultos, são as folhas verdes escuras. E esse é um outro alimento que precisa estar frequente nas crianças. Couve, espinafre, rúcula, agrião, salsinha, isso precisa estar, o brócolis. Então, ou batendo na forma com alguns outros nutrientes, ou numa sopinha, numa papinha, ou no meio da salada, ou picado.
Todos os dias a criança precisa consumir uma fonte de alguma folha verde escura, melhor fonte de nutrientes. E doutora Thaisa, todo mundo sabe que o tal verdinho, a criança olha, ela vê assim, desde o quarto ela já tá vendo lá na mesa, né? Como é que a gente faz pra criança comer verdinho? Na verdade, eu e a Carol, a gente tem aí uma facilidade que a Aimee, ela come muito bem desde pequena, então ela adora comer verdinhos, brócolis, espinafre nem tanto, mas ela também come, couve ela também come, abobrinha. Então, em geral come quase tudo. Então vai. Mas eu sei que a maioria das crianças vê um verdinho e sai correndo. Mas de verdade tem muita coisa, ela agora começou a não querer comer tudo, sabe? Então, a minha pergunta é, como fazer essa pirralhada comer verdinho? Isso é uma pergunta de muitos pais. A criança tem que ser adaptada. Quanto antes a gente conseguir introduzir isso, então logo depois que para uma alimentação exclusiva, 6, 7 meses de idade, começa a introdução alimentar, a criança já precisa ser exposta a brócolis, a couve, a coisas verdes, que é isso que já vai acostumando o paladar dela. Mas se você tem um filho maior, você precisa começar aos poucos introduzindo isso. Então no meio da refeição, da comida que ele gosta, pica ali um pouquinho brócolis, pica uma couve, pica um espinafre, mistura na comida, começa a estimular isso e vai aos poucos. Entenda, a criança nunca vai aceitar um novo alimento na primeira vez, ela vai rejeitar na primeira, na terceira, na quinta vez. Tem um estudo da Escola Paulista de Medicina que mostra que antes de 9 vezes que a gente experimenta um alimento, as nossas papilas gustativas tentam a rejeitar, elas tendem a não gostar daquilo. Então isso tanto para nós adultos quanto para as crianças, pelo menos a gente precisa ofertar algo 9 vezes para a gente saber se realmente vai gostar ou não. Antes disso, pirraça, antes disso não quer experimentar, é uma refeição. Aquela farra toda, né? Insistir, mas insistir não com aquela coisa da briga, de obrigar e trocar por aquela coisa. Come isso, senão não dou sobremesa. Não, coloca no meio, coloca uma vez, outra, explica que isso vai fazer bem pro corpo, vai crescer bonito, vai crescer com cabelo bonito. Os meus pacientes falam isso, o seu cabelo vai ficar tão bonito. Fala que a Rapunzel come. Mas todas as técnicas e não forçar. A criança precisa ser estimulada e não forçada. Ô Thaisa, e fala pra gente assim rapidinho, sei lá, não é uma fórmula, mas uma maneira, uma configuração do prato assim, de almoço e jantar pra criança, por exemplo. Proteína precisa ter carne, peixe, frango, ovos. Criança que quer ser vegetariana, às vezes por hábitos dos pais, às vezes até crianças mesmo. Uma quinoa, uma proteína vegetal, os cogumelos são riquíssimos. Precisa ter pelo menos 30% do prato da criança montadinho numa proteína. Precisa ter aproximadamente de 20 a 30% também em um carboidrato. Então alguns grãos, feijão preto é muito bom, grão de bico, lentilha ou nas raízes. A mandioca, mandioquinha, batata doce, abóbora. As raízes brasileiras são muito ricas, o inhame, então são muito benéficas em ter ali. O arroz não é tão necessário assim para a criança. Nós brasileiros tendemos a comer no almoço, no jantar, o arroz, tudo isso. O ideal é que para a criança até 7, 8 anos de idade, no máximo 3 vezes por semana se consuma o arroz. O feijão tudo bem consumir todos os dias, mas o arroz não é tão benéfico assim, não traz nenhum grande nutriente, impacto, desenvolvimento. Ter os vegetais, legumes, então abobrinha, berinjela, brócolis, chuchu, todos esses vegetais, couve-flor, são muito importantes ter pelo menos uma porcentagem também de uns 30 a 40% nisso. E as verduras e saladas, então a verdura na forma crua ou uma couve refogada, um espinafre cozido, mas é importante ter isso. Isso já quase dividir em 4 rico, então. Quase, nessas proporções. Regar com azeite o alimento das crianças torna a absorção de nutrientes muito melhor. Quanto mais gordura tem, e o azeite é uma gordura boa, faz absorver melhor ferro, vitaminas do complexo B e cálcio. Então é importante que tenha esse tipo de gordura. Óleo de coco também pode? Extremamente benéfico. Muito bom incluir, envolve desenvolvimento cognitivo super bom. Então inclui no preparo dos alimentos ou jogar por cima da comida. Ótimo. O jantar é a mesma coisa? Mesma coisa, almoço e jantar. Quando a criança é muito pequena, até 2, 3 anos de idade, o jantar pode ser algo como mais uma sopa, com pedaços um pouco dessas raízes, com pedacinhos da carne e tudo, mas pode ser mais na forma de uma sopa nutritiva do que ser uma refeição. Mas se a criança aceita bem, pode ser de novo uma refeição muito igual ao almoço. Você falou que ia falar os melhores peixes para consumir. Isso. Os melhores peixes são peixes fontes de ômega 3 que não são ricos em toxinas. O salmão, que a gente adora consumir aqui, muito rico em toxinas. O cação é o pior de todos. É o mais rico em mercúrio, que atrapalha e intoxica o cérebro e o desenvolvimento da criança.
Então esse é um para ser evitado. Melhores peixes: sardinha, truta, tilápia, cavala, arenque. Esses são os peixes melhores. Atum também extremamente contaminado, que a gente tem mercúrio atrapalha. Só para momentos pontuais, não no dia a dia. Só para contar, a gente tá comendo tilápia sempre, tá? Agora uma coisa, para quem nos acompanha sabem que a nossa linda e amada filha Aimee é louca por doce pirulito. Formiga! O que a gente faz com essa menina para arrancar pirulito? Gente, ela faz de tudo. Te juro, 8 da manhã, 6:30 da manhã ela pede pirulito. Eu imagino. O açúcar é extremamente viciante para o cérebro humano. O cérebro da criança, que é muito mais permeável e ainda está em formação, é mais ainda. Tem um estudo feito por Harvard, publicado em 2015, em que ofereceram a ratinhos experimentais de laboratório que só comiam a comida deles, bolacha, e deram para o ratinho comer uma bolacha recheada, e eles, depois de uma semana que tiraram esse biscoito, entraram numa crise de abstinência muito maior do que quando ofereciam para eles ópio, cocaína e crack juntos. Então, o ideal é que a gente demore para ofertar doces para as crianças o quanto antes, mas depois que isso já depois dos 15 anos pode, né? Porque o doce vicia o nosso cérebro, vicia completamente. Então, assim, isso é muito intenso, não é uma coisa a gente falar só, não, para de consumir e tá tudo bem. A gente não consegue, isso gera sofrimento e tudo mais. Então, 2 dicas básicas que eu dou. Existem várias causas que podem levar a gente a isso, mas 2 coisas que funcionam muito. Uma é aumentar o consumo de gorduras, tanto para nós quanto ofertar isso para as crianças. Então, colocar mais azeites, mais óleo de coco, consumir o coco seco, consumir castanhas oleaginosas, em todas as refeições ter algum aporte de gorduras. O ideal para o corpo humano é que de 50% a 80% de todas as calorias que a gente ingere num dia fossem das gorduras. Mas hoje a gente está muito distante disso. A gordura diminui o nosso cérebro, a vontade de açúcar, e dá uma nutrição, uma energia muito maior do que o açúcar fornece. A segunda coisa é suplementar magnésio. Magnésio é uma coisa muito importante e que nosso corpo, principalmente as pessoas que têm muita vontade de açúcar, tem o desejo, a compulsão, não consegue ficar sem, geralmente são pessoas que têm deficiência de magnésio. Tem estudos norte-americanos que mostram que 80% da população dos Estados Unidos tem deficiência de magnésio. Estudos brasileiros equivalentes mostram que 100% da população brasileira tem deficiência de magnésio. Magnésio é o nosso mineral mais abundante, essencial, mais de 900 reações químicas, e ele é responsável pela nossa compulsão e vontade em doces. A maior fonte natural de magnésios é água de coco natural. Então, tomar todos os dias um coco é muito eficaz. Comer a carne do coco, o coco seco, isso aí mesmo, é muito bom. Você fala que ela vai comer carninha do coco, ela, nossa, fica desesperada. Dá todos os dias pra ela. Hoje em dia a gente consegue comprar o coco seco mesmo e ter. Isso é um dos lanches de escola excelente. É uma das melhores fontes para substituir a vontade de doce para crianças e para adultos. Então, levar uns pedacinhos de coco seco para a escola, a gente levar para o trabalho, comer no dia a dia, excelente isso. Uma outra coisa que fornece magnésio muito bom é o cacau. Não o cacau nesse chocolate de leite, de gorduras hidrogenadas, pó mesmo, mas o cacau em pó ou chocolate 70%, que hoje a gente tem muito 70%, 80%, 90%. Excelente, deu vontade de doce, começa a consumir um pedacinho, um quadradinho, 2 quadradinhos desse cacau, que é muito bom. As amêndoas fornecem muito magnésio, a aveia fornece muito magnésio e a banana. Então são boas fontes. Ou suplementar quando isso for indicado. Ótimo. Bom, vamos soltar coco na Aimee. Coco de coco e tudo mais. Legal, doutora Thaisa, muito obrigada. A gente vai tentar fazer isso. Eu vou. Quero saber como é que depois eu te conto. Depois eu conto pra vocês também. Gente, quanta informação, quanta coisa boa, Thaisa. Obrigado demais. Olha, dava pra fazer um longa-metragem aqui, um documentário, né, basicamente. A gente queria falar muito mais com ela, perguntar várias coisas, mas enfim, se vocês quiserem ver, a doutora Thaisa também tem um canal no YouTube, ela vai colocar aqui a descrição, lá também tem bastante coisa. Tem a página do Facebook também, isso. Tem o IG dela no Instagram, então, doutora Thaisa, né? DRA.Thaisa no Instagram. DRA.Thaisa, isso. Tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube.
Aí vocês vão lá. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, compartilha. Se não gostou, dá um like, compartilha, se inscreva e tudo mais. A gente se vê no próximo vídeo. Quer dar um recado final? Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho dessa coisa que vocês já compartilham com todo mundo, que é maravilhosa. Obrigado a você. Tchau. Tchau, gente. Gostou? Compartilha, dê seu like. Um beijo, tchau. Carol já falou tudo isso.